Não está respondendo. Ô, gente, posso começar então, que já é 6h15? Pode, pode Então tá sim. bom. Olha, ela começa com um versículo da Bíblia e depois é a página mesmo. O versículo é o capítulo 1, versículo 11 do livro de Hebreus. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita nos campos das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram todos os monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras da temporária apresentação. Ambas passam, somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas de vida e redenção. Eu escolhi essa página para trazer hoje, primeiramente porque eu achei ela muito chique. E eu acho que todos nós jovens, assim como eu, sempre tem dúvidas acerca da vaidade e do orgulho, que já foi o tema daquele estudo da Laura. E, só que apesar de já ter sido tema de estudo, da gente discutir isso tanto aqui nas reuniões, ainda fica, tipo, resquícios da mesma pergunta, sabe? Eu tô sempre me fazendo a mesma pergunta. Será que tal coisa compensa ser feita? Vista pela visão da nossa doutrina? Ou será que é muito, que vai muito além do que eu deveria fazer só com os envoltórios da terra, com o meu corpo, ou com a minha casa, ou com, igual eu falei do meu computador, será que o meu computador trava na hora que eu tento colocar a praia atrás de mim? Será que eu preciso trocar de computador? E é isso, eu escolhi por isso, porque eu acho que é sempre bom que cada pedacinho de informação que a gente consegue agregar nesses temas grandes que a gente tem na nossa cabeça podem ajudar a gente a chegar na resposta que a gente precisa. João, Muito depois põe bom, lá no João. grupo, Parabéns. na página, o nome e o livro ficou muito show. Eu queria depois ler esse de novo. Vou fazer nossa prece, então, para a gente começar, tá bom? Querido amigo Jesus, como é bom podermos estar juntos com a mocidade, para recordarmos os seus ensinamentos, aprendermos outros, trocarmos ideias, experiências e podermos, neste momento, estarmos juntos. Que a tua presença amiga esteja em nossos corações, nos auxiliando hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós vamos estudar hoje, se trocarmos na ideia, sobre o tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, no item 2, que vai falar sobre a salvação dos ricos. Só que esse item 2, ele é um diálogo, um bate-papo de Jesus com um jovem. E esse jovem vai procurar Jesus para tirar as suas dúvidas. E tem todo o desenrolar dessa conversa de Jesus com o jovem. E assim a gente tinha colocado até lá no grupo, né? Um tema, né, um assunto de Jesus para a gente trazer para vocês hoje. Como ninguém, né, deu uma ideia, a gente resolveu pegar esse bate-papo de Jesus com o jovem.
que tem, assim, tem muita coisa nesse tema que dá para a gente conversar. Eu não sei se vocês já conhecem, né, o tema. Então, a gente vai pegar o Evangelho, a gente vai ler, e depois a gente vai pegando, frase por frase, até a passagem, para a gente conversar, tá bom? Então, primeiro, vou pegar aqui o Evangelho para a gente ler. Então, aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e a tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. E é o que ainda me falta. Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo que é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa passagem de Jesus, esse acontecimento, foi anotado por Mateus, por Lucas, e está aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, seu capítulo 16, no item 2, para a gente conversar um pouquinho. Então, a princípio, quando a gente pega essa passagem, nós vamos ver alguns conceitos. A gente vai ver a questão do dever versus liberdade. Nós vamos ver riqueza na terra versus a riqueza do céu. Nós vamos ver autojustificação, falando sobre esse tema. E nós vamos ver também a questão do observar, ser diferente, praticar. Então, nós vamos conversar, né, sobre salvação dos ricos, o jovem rico. Vocês podem interromper, tá? Perguntar, tá, gente? A hora que quiserem. Então, nós vemos nessa passagem que Jesus é o evangelizador de todas as idades. Os seus ensinamentos veio para as crianças, para os jovens, para os adultos, para as pessoas de mais idade, veio para todo mundo. Tanto que ele sempre aproveitava das histórias, sempre aproveitava dos acontecimentos do dia a dia para trazer ensinamento para a gente. Ele sempre usava, né, tudo que ele podia, que estava ao redor, do que estava acontecendo, para a partir dali deixar algo para a gente de conhecimento. Importante também que Jesus, né, nesse aproveitar as coisas do cotidiano, as coisas que iam acontecendo, ele estava sempre atento, né, a todas as pessoas. Ele tinha uma atenção, né, para cada um. E a gente vai ver muito disso nessa passagem aqui. Então, aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Então, o início fala essa palavra aí, mancebo. Alguém sabe o que significa? Não. Não? Então, aproximou-se dele um jovem, um rapaz. Quer dizer isso, essa palavra mancebo. É jovem, um rapaz. Ele se aproximou-se do mestre e perguntou para o mestre o que ele devia fazer para adquirir a vida eterna. E aí a gente começa a conversar um pouquinho. Então, a gente vê que esse jovem,
ele teve boa vontade, ele teve disposição de procurar Jesus. Ele foi em busca daquilo que ele estava precisando ali, das respostas para aquilo que ele estava precisando, das coisas que ele ia se perguntando. Ele foi em busca, ele não teve vergonha de ir até chegar até Jesus. E aí a gente pensa para a gente, e nós? Nós estamos tendo essa boa vontade, essa disposição de procurarmos conhecer os ensinamentos de Jesus? A gente está procurando, né, participar da mocidade? Sim, a gente vê, né, de vocês. A gente está procurando ler alguma obra, alguma coisa que venha nos ajudar a responder as nossas perguntas? Então, tudo são coisas que a gente vai se colocando no nosso dia a dia. E com as pessoas que estão ao nosso redor? Será que nós também estamos procurando dar a elas a oportunidade de conhecerem Jesus? Sem ficar cobrando. Ah, não, tem que ser lá no que eu estou seguindo, tem que ser lá na doutrina espírita. Ou a gente está, né, ajudando o outro naquilo que ele está seguindo. Então, são coisas que a gente tem que refletir, né, na nossa caminhada. E a Casa Espírita nos oferece meios muito importantes da gente conhecer Jesus. Então, a Casa Espírita vai nos oferecer esses meios desde quando a gente é pequeno. Então, oferece para a criança, oferece para o jovem, oferece para o adulto. Então, seja através da evangelização, né, que agora está sendo virtual, né, seja através da mocidade, que também está virtual. Você vê que importante que a gente, mesmo em toda essa pandemia, a gente não deixou de querer aprender. E através das palestras, através dos grupos de estudo. Então, são coisas importantes que a gente tem para seguir o Cristo. Então, são oportunidades que nós temos. E a gente vê que essas oportunidades, elas estão sempre presentes, né, na nossa caminhada. Então, o mancebo, o rapaz. Muitos aqui, né, já fizeram pré-mocidade comigo, a gente já esteve junto muito na mocidade, e sabe de uma coisa que eu sempre falo, e que a gente observa isso no ensinamento de Jesus. Porque ele fala assim, ó, o mancebo, o rapaz, não diz o nome. Olha que coisa importante. Quando a gente vai ver o episódio da mulher adúltera, também não é dado o nome da mulher adúltera. Uma mulher que foi pega em adultério, foi levada até a praça para ser apedrejada. Aqui um rapaz que procura Jesus, mas também não dá o nome desse rapaz. Conta-se o fato, mas não se deu o nome. E às vezes a gente tem essa preocupação de contar alguma coisa e falar, ah, foi fulano. E às vezes não é uma coisa boa da gente ficar passando adiante. Então a gente tem que ter essa questão de pensar nisso. Né? Será que é necessário falar quem foi, passar o nome, né, da pessoa adiante? Ou às vezes contar o caso, porque serve de lição, serve de aprendizado. Então a gente vê que Jesus, em várias situações, ele não se é anotado o nome da pessoa. Conta-se o fato que serviu de lição para a gente até hoje. Verdade, né, Ricardinho? A gente sempre estava falando isso lá na pré. E um outro ponto importante também é que o jovem, ele estava ali em busca de respostas para as suas dúvidas. Assim como nós também estamos aqui na mocidade, sempre perguntando, tirando as nossas dúvidas. Então, o jovem estava ali com Jesus. Só que tem a diferença, né? Lá ele estava na presença do Cristo. E a gente vê que é diferente do doutor da lei. Lembra da parábola do samaritano? Do doutor da lei que foi perguntar ao mestre, né, o que ele devia fazer? E que Jesus conta, né, a parábola do samaritano, aí tem a diferença, porque o doutor da lei queria tentar o mestre, queria deixar o mestre numa situação difícil. O jovem não, o jovem queria aprender. Então, quando a gente fala do doutor da lei,
nós recordamos lá no livro O Destino em Suas Mãos, do Richard Simonetti, que ele conta a história do jovem que chegou onde tinha uma pessoa pregando, ele chega com um passarinho na mão, com a mão fechada assim, um passarinho dentro da mão, e pergunta para o moço que estava pregando: esse passarinho que está na minha mão, está vivo ou está morto? E na ideia do jovem, ele queria fazer o seguinte: se o moço que estava lá pregando falasse que o passarinho estava vivo, ele ia apertar a mão e matar o passarinho. Se o moço falasse que o passarinho estava morto, ele ia abrir a mão, o passarinho ia voar. Então, ele está querendo deixar o pregador lá numa situação difícil. E o que o moço fala para ele? O destino desse passarinho está em suas mãos. Ele viu que o jovem estava querendo deixar ele numa situação embaraçosa. E ele, na mesma hora, dá a resposta para o jovem. E realmente estava na mão, né, dele deixar o passarinho vivo ou morto. E aí a gente vai notar que Jesus, ele conversa com aquele jovem com paciência, ele responde às várias indagações do jovem. Já com o doutor da lei foi um pouco diferente. Será que nós estamos tendo paciência para conversar com o outro? Para escutar? Para dar nossa opinião em alguma coisa que o outro esteja precisando? São coisas que cada um vai pensando aí, tá? Se alguém quiser comentar, pode falar. Então, a Laila colocou, né, que tá? É a luta diária. É uma luta diária de todos nós, tá? Não é só sua, não. Todos nós, é uma luta, né, de todos nós, essa questão de exercermos, né, a questão da paciência. Muito tenso, verdade. Perguntou Jesus: por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Então, o rapaz, né, chama Jesus de bom. E Jesus retruca ele falando que bom, só Deus o é. Qual o título que Jesus aceitou? Alguém sabe? O único título que Jesus aceitou? Mestre. De mestre, isso aí. O único título que Jesus aceitou foi o de mestre, né? Que é aquele que ensina. Então, ele deixa bem claro para a gente que bom é Deus. Então, a maior perfeição que já teve na Terra, que a gente conhece, que é o Cristo, ele reconhece que ele ainda está longe da perfeição de Deus. E ele aceitou somente o título de mestre. E às vezes a gente está tão preocupado aqui na Terra com títulos, né? Às vezes chega uma pessoa que a gente vai falar assim: nossa, o doutor fulano, não sei o que, começa a falar uma maior de títulos da pessoa. Enquanto que quem está ali é um irmão como a gente, estudioso da doutrina como a gente. E lá na sua vida, na sua profissão, tem os títulos daquilo que ele estudou. Mas na casa espírita, ele é um irmão como a gente. Então, isso é muito importante, a gente sempre vê isso. Né? Somos todos aprendizes dos ensinamentos do Cristo. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Se queres. E aí? O que vocês podem falar para mim dessa frase, dessa passagem de Jesus? Ele começa a colocar ali, se queres. Vamos falar isso, vai entrar na vida. Vamos lá no se queres. O que quer dizer esse se queres? Eu acho que é um caminho, né? É difícil, né? Tipo assim, se queres. Não é tipo assim, você vai entrar. Ele não está em nenhum momento assim afirmando que vai entrar, que ele vai dar o caminho, não. Ele o tempo inteiro joga a responsabilidade para a pessoa. Se queres. É verdade, a questão de ter a vontade. Então, joga sempre para a gente. Se quer, se você quer,
Então, ou seja, só depende de mim, é o meu querer. Ele não impõe nada, né? Não. Ele não impõe nada. Então, se queres, Jesus não impõe nada para a gente. É isso aí, Ricardo, para trabalhar o nosso livre-arbítrio. Nós que temos que utilizar o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, para realizarmos tudo que a gente vai fazer. Então, ele deixa nas nossas mãos. Então, quando Jesus curava as pessoas, o que é que ele falava? Ele não falava assim, eu te curei. O que ele falava? A tua fé te curou. Olha que coisa importante. Todo lugar, ele bota toda a responsabilidade de tantas coisas boas como as ruins nas nossas mãos. Então, se queres, Jesus não nos impõe nada. Deixa que a gente utilize o nosso livre-arbítrio. Por isso que a gente tem que estar sempre orando e vigiando para realizarmos bem as coisas que vierem para a gente na nossa caminhada. Então, ele nos mostra o caminho certo. E o caminho do Cristo, ele é todo sinalizado com plaquinhas de coisas boas. Vai, a tua fé te salvou. Vai, de futuro, não tornes a pecar. Então, são plaquinhas de coisas boas, de incentivo para a gente continuar na nossa caminhada. Aí ele coloca, né? Se queres entrar. Entrar é o primeiro passo. Então, se você vai entrar numa casa, você tem que dar o primeiro passo para você entrar. Tudo que a gente vai fazer, né? Questão do entrar, a gente tem que dar um passo. Senão a gente não entra. Se a gente ficar parado, a gente não vai entrar. Então, tudo na vida da gente depende desse primeiro passo que a gente vai dar. Então, é o primeiro passo para mudarmos as coisas que a gente quer mudar na gente. Né? Se a gente quer fazer um curso, a gente tem que dar o primeiro passo para poder conseguir esse curso. Se a gente quer um emprego, a gente tem que sair para buscar esse emprego. Então, é tudo entrar. É o primeiro passo que a gente vai dar. Quando ele fala aqui, se queres entrar na vida, então, quando ele fala aqui, quer dizer, vida, está dizendo aqui dos ensinamentos do Cristo. Entrar na vida verdadeira. Ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém chega até Deus se não for através dos ensinamentos de Jesus. Que hoje nós estamos estudando esses ensinamentos à luz da doutrina espírita. Então, esse entrar na vida é isso. É a gente ter a vontade firme, esse querer maior de seguirmos os ensinamentos de Jesus. E ele continua falando, né? Guarda os mandamentos. Quando ele fala de guardar, é guardar lá no fundo do guarda-roupa, naquela gaveta, esquecer. Às vezes a gente guarda alguma coisa e quando caça não sabe onde está mais. Quando ele fala guardar, não é isso. Esse guardar de esquecer. É o guardar de cuidar, de observar, de procurar seguir, de ter como roteiro para a nossa vida. E o mandamento? O que é o mandamento? Vocês estão hoje todo mundo quietinho. O que é o mandamento? São os 10 mandamentos? São os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, quando ele fala que guardar os mandamentos, é os mandamentos da lei de Deus. Então, que esses mandamentos são muito importantes, né, para a nossa caminhada. Então, o jovem pergunta para Jesus, né, que mandamentos? Ele procura uma resposta clara. Que mandamentos poderia ser esses? Poderia ser um monte de coisa. Então, eu queria saber de Jesus quais eram os mandamentos que ele estava ali colocando. Esse aí é o início dos 10 mandamentos. E Jesus ele vai pegar só alguns nessa conversa com o jovem. Ele vai falar, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e a tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus vai pegar alguns dos 10 mandamentos, ou alguns que foram anotados, né, pelos evangelistas,
Jesus pode ter falado todos, a gente não sabe, mas alguns que Jesus falou com aquele jovem. E aí, agora está com vocês. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses 10 mandamentos. Os 10 não, esses aqui que Jesus, né, colocou para a gente. O que é não matarás? Ô, Marta, olhando até esses aí mandamentos que Jesus falou, né? Eu penso que ele quis até falar mesmo do mais difícil, até o ponto, tipo assim, de chegar à questão de amar o próximo como a ti mesmo. Porque eu penso assim, o não matarás já é um ponto muito difícil. Porque, às vezes, uma pequena atitude nossa, ela chega ao ponto, né, de matar o próximo. Igual vamos pensar assim, questão da coletividade, né? Infelizmente, citando o nosso presidente. Uma atitude dele, muitas vezes, se ele tivesse tomado alguma atitude diferente da que ele tomou, poderia ter evitado milhares de mortes. A gente sabe, é claro, que tudo, né? Os propósitos de Deus, se a gente tem que passar por isso, a gente está aí passando por isso. Mas eu penso nessa questão de uma atitude, às vezes a gente não está pegando revólver e matando, né? Mas uma atitude nossa, muitas vezes, pode ferir alguém, até mesmo ao ponto da própria pessoa tirar a vida, cometer um suicídio por conta de uma forma ríspida que a gente tratou alguém. Então, isso envolve a questão aí do não matarás. E se não matar, né, a gente pode matar a alegria de alguém. A pessoa chegou para a gente com uma roupa nova, aí mostra para a gente roupa toda feliz, a roupa que ela comprou. A gente fala assim, nossa, mas que roupa horrorosa. Você matou a pessoa ali na hora, ela tem uma felicidade incrível para te mostrar aquilo que ela comprou e você não acaba com coisa horrorosa. Você está matando a alegria daquela pessoa naquele momento ali. Então, são coisas assim, pequeninas do dia a dia e que às vezes a gente não pensa em pensar, não matar, nunca eu vou cometer isso aí, não vou tirar a vida de ninguém, mas a gente pode tirar, né, de outras formas. Matar a esperança, realmente. E a pessoa fala para a gente assim, eu vou fazer faculdade de física. Aí a gente fala assim, mas logo física? Você vai estudar isso? Não vai passar nunca. Física é muito difícil. Nossa, é exatamente isso. Ainda mais, tipo assim, eu tava tentando acordar, tipo, cedo, sabe? Tipo, umas 5h30, assim. Aí, da primeira vez que eu acordei, que eu falei, tipo, eu comentei com uma amiga, eu falei, nossa, tá sendo muito bom, meu dia tá sendo muito produtivo, que não sei o quê. Aí ela ficou, nossa, mas você é doida de ficar acordando essa hora. Nossa, mas você não fica cansada? Aí, tipo, você começa a adentrar aquilo na sua mente, sabe? Toda aquela palavra negativa que as pessoas falam, você começa a meio que acreditar, você fica, nossa, mas eu realmente vou fazer isso? Aí eu fico, tipo, aí você tem que sempre estar prestando muita atenção em tudo que as pessoas te falam, né? Pra você não acabar caindo dentro disso. Com certeza. Então, são coisas que a pessoa falar, não, pode ser difícil, mas eu vou tentar, é o que eu quero. Então, a gente tem que estar pronto para isso, e às vezes a gente não está, né? Para aceitar as ideias contrárias das outras pessoas. Então, é muito importante, né? Falar assim, não, vai, tenta sim, vai. Você quer acordar às 5h30 da manhã? Isso mesmo, tenta, você vai conseguir. E isso que a gente vai fazer na caminhada. Então, são várias formas que a gente tem de matar a outra pessoa, matar uma ideia, um ideal, né? Quanta coisa às vezes a gente faz. E aí vamos passar para o segundo. Não cometerás adultério. Quando a gente fala de adultério, logo vem a questão marido, mulher, namorado, namorada, vem essa questão aí, né? Do conjugal. Isso aí, Maria Alice, cuidado com os conselhos. A gente tem que saber ouvir e separar o que é bom e o que não é, o que serve para a gente e o que não serve. E saber dar o conselho também. Então, não cometerás adultério. Será que é só nessa forma, né, do casal? Ou tem outras formas de cometer adultério? O que vocês me dizem?
Tem. A pessoa adulterar o leite, vamos supor, vendeu 2 litros de leite, aí tira 200 ml. Tá aqui no meu leite. Vai lá, Zé. Tira 200 ml do leite, põe 200 ml de água. Adulterou, não é mais só leite. Uhum. E eu penso também assim, impostos, né? A pessoa vende X mercadoria e só faz nota, né, de Y, adulterando. A pessoa vendeu a mercadoria falando que é original, mas na verdade não é. Também está adulterando, né, o produto. Água na gasolina. Isso. Igual no meu caso, os relógios vêm todos com bateria original. Aí tira a bateria original para eu poder vender e põe uma falsa no relógio, né? Isso não existe, né? Não existe. Adulterar na questão da palavra. Você viu uma coisa e conta outra completamente diferente, né? Você, dentro de uma situação. Pode adulterar balança, o produto, você ganhar ali no produto, ela está adulterada, a pessoa está levando 900 gramas achando que é 1 quilo, no óleo de grama em grama, quanto você ganha? Então, a gente vê que existem muitas formas de adultério, né? Adulterar documentos, e existem coisas, vai ficando mais grave ainda, né? A questão do adultério. A fofoca é uma questão de adultério, muitas vezes. Porque a pessoa nem vê aquilo e já inventou e vai contando lá na frente, né, aquilo que ela está inventando. Não só vai espalhando, como também vai acrescentando coisa, né? Com certeza, isso. Verdade. Escuta um negócio aqui, aí fala aquilo, mais uma coisinha, passa pro outro, faz a mesma coisa, até ficar um negócio enorme que não tem nada a ver mais com o que aconteceu. Verdade. E aí a gente vai para não darás testemunho falso. É o clássico telefone sem fio, isso aí. O darás testemunho falso. Não furtarás. Eu esqueci desse. O que é não furtar, gente? Lembrando que furtar é uma coisa que se faz oculto, escondido. Como as formas que a gente pode furtar? Ou então pegar um negócio emprestado, ficar com aquilo para sempre, nunca mais devolver. Questão de roubar, porém não ser tanto objetos quanto algo inanimado, né? Isso aí. Então, o que é não furtar? A gente pode furtar uma amizade? Podemos furtar uma amizade? Podemos, não podemos? A gente fala na frente da pessoa que você é meu amigo, como eu gosto de você. A pessoa vira as costas. Não aguento mais o fulano, ele é muito chato, é muito isso. Nós estamos furtando um amigo. Porque a gente está enganando. Tudo aquilo que é oculto. A questão da amizade. Então, Criminoso. Aqui tem uma frase que diz que criminoso é todo aquele que não é descoberto. Isso aí. Então, a gente pode furtar a alegria de alguém. Então, existem muitas formas. São coisas que a gente pode ser. Tá dentro, não é sinônimo de enganar, mas está dentro também da questão de enganar. É porque é roubar, né? Então, pode ser colocado nesse sentido. No sentido de enganar. Uhum. E aí a gente passa para não darás testemunho falso. Porque no caso aí também de furtar, você pode furtar o sentimento, né? Também pode. Você enganar. A gente falou da amizade ali, que é dentro da questão do sentimento, né? Mas tem outras formas também, sem ser da amizade. Até no relacionamento, né? Você pode estar falando que ama a pessoa e está só enganando. Eu cortei vocês, Té. Não, era só isso mesmo. Então, não darás testemunho falso, seja o seu falar, sim, sim, não, não. E a gente até colocou nos outros, né, também sobre a questão da testemunho falso. Aquilo que a gente viu é aquilo. E a gente tem que pesar se aquilo que a gente viu é necessário passar para frente,
Se vai acrescentar em alguma coisa ou passar aquilo para frente. Como que eu vou passar aquilo para frente? Tudo isso a gente tem que pensar. Quando a gente, mesmo que seja verdadeiro o que eu vou falar. Se isso vai me edificar, tem que ver. Como que eu vou falar? Então, às vezes a pessoa está passando por uma situação, você tem que dar uma notícia ruim para ela. Como que você vai adoçar suas palavras? Vai lá na pessoa, vai estar junto. Então, são pontos, né, que a gente tem que parar e refletir. E aí o Cristo fala, né, encerrando esse bate-papo desse pedacinho, né, com o jovem, honra teu pai e a tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O que é honrar pai e mãe? Honrar é amar, é respeitar, é procurar entender os nossos pais. Então, isso que quer dizer honrar, respeitar, amar e entender. Tá ouvindo, né, Di? A família é a base das nossas vidas. Às vezes a gente fala assim, não queria ter nascido nessa família. Por que eu não nasci na família do fulano? Mas eu estou na família que foi ideal para mim na minha caminhada de hoje. Com todos os problemas, todas as dificuldades, com todas as alegrias e tristezas. É a família melhor para a minha evolução hoje, por mais que a gente reclame. Não é à toa que nós estamos juntos ali, como pai, mãe, filhos. Então, eu acho essa questão meio. Porque, tipo, ele até acrescenta que pais não provocais a irem seus filhos. Eu acho que é algo muito recíproco, sabe? Com Porque, certeza. por exemplo, às vezes a gente respeita e tudo mais, é até um filho, tipo, muito bom, só que você não tem esse reconhecimento. Por exemplo, tem, sei lá, pais que tratam os filhos mal, etc. E acha que, tipo, o filho tem que obedecer a tudo, meio que como sendo pai e mãe, você é meio que dono da pessoa. Eu acho que é algo muito a ser meio que trabalhado, sabe, nas pessoas, essa parte. Porque tem que ser bem recíproco, assim. Porque é meio que respeito mútuo, né? Com certeza, tem que existir. Essa questão da reciprocidade, ela é dos dois lados, tem que existir. Ô, Marta, só posso. Pode falar. Esther, pode acrescentar, depois eu falo. Não, é porque eu ia falar. Tá, calma, você vai falar daqui a pouco. Tá, aqui ainda não tá aqui, não. Eu ia falar sobre um vídeo que eu vi, deve ter mais de um mês atrás, mais ou menos, que a menina ela falava sobre a questão de parentes tóxicos. Porque muitas vezes a gente pensa da questão assim, é claro que a gente deve respeito a todos os nossos parentes, né? Seja pai, mãe, tio e tudo mais. Só que é para a gente entender que nem sempre a opinião deles é a que prevalece em relação à nossa vida. Porque muitas vezes a gente tem nossas escolhas, nossos caminhos a seguir. E muitas vezes eles falam sobre coisas, eles meio que sabotam a gente com medo da gente tomar atitudes, sendo que muitas vezes a gente tem que tomar atitudes, seguir nossos caminhos mesmo, entender o certo e errado através das nossas práticas, né? Porque se a gente não vive, a gente encarna, a gente reencarna para viver essas experiências, para a gente entender, para a gente poder ver, vivenciar e entender o que é certo e o que é errado, porque senão a gente não estaria reencarnando. Então, a gente vem que mesmo para isso. E muitas vezes eles ficam naquela coisa assim, daquela bolha de não deixar a gente ir, de não apoiar. É claro que tem que dar conselho, olha, isso não é certo, isso é errado e tudo mais, mas tem que tomar muito cuidado para não ser demais, para não exagerar. Acabou, Esther? Sim. Não, eu só ia acrescentar. Todo o evangelho é para nossa reflexão mesmo. A Laila está certa em fazer essa observação, mas a gente tem que lembrar também que Jesus perguntou, né? Quem é meu pai? Quem é meu irmão? Quem é minha mãe, né? E porque, na verdade, esse amor é uma prática
individual, não é? A gente vai aprendendo e vai ele começa no lar, porque são as pessoas que foram colocadas no nosso, a fim de que a gente acelere esse sentimento em nós, né? Porque nós não sabemos quem foram nossos pais, né? E vice-versa, os filhos, eles vão dar, sim, tem esse compromisso com os pais, mas a oportunidade é para todos. Então, independente do trato, é para que a gente ame o próximo, que pode ser o meu próximo que está na minha casa, tanto quanto aquele que está do outro lado do mundo. Então, é como a nós mesmos. Então, você fez uma observação, eu só acrescento que a gente tem que lembrar que Jesus, ele nos fez pensar que o nosso dever, né, é amar a toda a humanidade igualmente, né, em qualquer posição que a gente esteja. Os pais da gente, a gente tem que agradecer muito a eles a oportunidade da vida, a oportunidade da gente estar aqui. E por mais que existam, às vezes, né, algumas questões, né, em relação ao que a gente estuda, até quando a gente fala sobre família, né, a gente tem que procurar entender, porque às vezes eu já consigo entender muita coisa e eles ainda não. Porque não é só porque é meu pai ou minha mãe que eles são mais evoluídos do que eu. Eu posso já ter um entendimento que às vezes eles ainda não têm. E cabe a mim, né, tentar ajudá-los, mesmo como filho. Deu para entender um pouquinho? Mas, né, respeitando, amando e procurando entendê-los. E nesses casos aí é que entra, né, a gente fazer a nossa parte e também praticar o perdão, que é o principal. Isso. Porque por mais que algumas pessoas passem por esses momentos, a gente tem que entender que o perdão ele não é para a pessoa, é para a gente. Então vai estar colaborando no nosso crescimento. E você falou uma coisa bem interessante aí. O perdão é para a gente, porque a gente não fica com aquela carga negativa dentro da gente. A gente perdoou, esqueceu, né? E isso é muito bacana. Porque quando a gente fala de perdão, a gente fica só pensando no outro. Você falou um ponto muito positivo. É uma coisa para ajudar a gente mesmo. Muito bem, Bia. Minha mãe fala uma coisa, olha que interessante, que eu gosto muito. Ela aprendendo a ser mãe e eu aprendendo a ser filha. É uma troca de amor e aprendizado. Realmente, né? Essa troca. Isso é muito interessante. E aí, Jesus, ele fala ali, ó, honra teu pai e a tua mãe e ama teu próximo como ti mesmo. Tem um ezinho ali, até eu botei um tracinho embaixo, que quer dizer uma consequência. Quem ama pai, quem ama mãe, né? Essa questão do respeito, do entender, consegue amar o próximo e a si mesmo, consegue se respeitar, consegue respeitar o próximo, consegue se entender as suas dificuldades, consegue entender, né, o próximo. Então, tá vendo como que é tudo um encadeamento no ensinamento do Cristo. Então, o moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Então, ele questionou Jesus, ele estava guardando isso tudo ali dos 10 mandamentos, ele sabia, ele estava, olha que a palavra, eu tenho guardado. Mas será que ele estava praticando aquilo que ele estava aprendendo? A gente vê que ainda faltava essa prática desse jovem, que é o que ainda me falta. Aí Jesus vai falar com o jovem. Se queres, aí vem o se queres aí de novo, deixando a responsabilidade para o jovem. Se você quer realmente, deixando o livre-arbítrio dele fazer uso do livre-arbítrio naquele momento. Então, se queres ser perfeito, vai vender tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, o jovem estava querendo, na conversa dele com Jesus, realmente era a perfeição. Que tesouros é esse que Jesus fala aqui? Que tesouros são esses? Então, o jovem, ele tinha aqueles bens, ele tinha vários tesouros, mas
ele não praticava ainda a caridade. Então, não existe aqui ensinamento para a gente, fora da caridade não existe salvação. Então, a gente tem que colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. A gente tem que procurar ajudar o outro. E esse ajudar o outro aqui pode ser de diversas formas, né? Seja através de um sorriso, de uma palavra, de ouvir, ou doando alguma coisa que a gente possa doar. E o importante também, que Jesus fala assim, ó, se queres ser perfeito, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, à primeira vista, quando a gente lê esse pedacinho aqui, parece que Jesus estava indo de encontro àquilo que ele ensinava. Como vender tudo? Como abandonar a família? Como esquecer os sagrados deveres da existência? Se o Cristo veio, né, para santificá-los. Então, como que Jesus poderia estar falando uma coisa de encontro àquilo que ele estava ensinando? E a gente vê que como Cristo renunciou, né? Quanta coisa na sua caminhada ele renunciou. Então é importante a gente aprender também a renunciar algumas coisas, né, na nossa caminhada. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira ou o companheiro, o namorado ou a namorada é ingrato, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus, permanecendo ao lado deles, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente conosco. Somente desse modo renunciaremos aos nossos, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre. E somente com semelhante renúncia alcançaremos a vida eterna. Então, olha, dentro um pouquinho do que vocês estavam, né, perguntando. Depois vem e segue-me. Depois. Então, esse depois aqui mostra para a gente que não é porque a gente ouviu hoje falar sobre um determinado assunto que a gente estudou, que a gente vai botar logo em prática na vida da gente. A gente vai botar hoje, amanhã, depois de amanhã. Esse depois significa como se fosse assim, todos os dias a gente vai colocando em prática. Então, depois vem e segue. O mestre sempre convida a segui-lo. Sempre ele nos faz esse convite. Vai e faz o mesmo. Sempre ele dá o ensinamento e deixa convites para a nossa caminhada. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Quando a gente estava estudando, alguns autores colocam que esse jovem era um príncipe. Alguns autores colocam que ele era um príncipe das épocas de Jesus. Então, a gente vê que ele tinha realmente grandes haveres. Então, a gente vê que ainda não aprendemos a possuir. Cada um, né, conquista coisas aqui na Terra, esquecemos muitas vezes de conquistar coisas que vão nos ajudar na nossa elevação espiritual. E só possuímos verdadeiramente essas coisas, aquilo que se encontra dentro de nós, que vai, né, que vai formar um conteúdo espiritual na nossa caminhada. Jesus disse então aos seus discípulos: saiu o jovem, ele sai todo tristonho, vai embora, e compreendeu, porque era um jovem inteligente, estudioso, compreendeu o que Jesus estava falando com ele, mas não conseguiu mudar. E Jesus aproveita aquilo que havia acontecido ali para conversar com os discípulos. Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre
no reino dos céus. Quando a gente ouve nessa frase de Jesus, tem algumas pessoas que acham que Jesus condena a riqueza. E ninguém é condenado por ser rico. O que se condena é o mau uso que se faz da riqueza. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre riqueza. Riqueza não é somente dinheiro. Riqueza não é somente posse. Todos nós temos riquezas enormes e que às vezes a gente não para refletir nessas riquezas. Vamos colocar algumas aqui. Vou pedir para vocês pensarem, enquanto eu estiver fazendo algumas colocações, nas riquezas que vocês têm, que vocês recebem de Deus a cada dia. Então, porque riqueza não é somente dinheiro, posses, títulos. Verdade, Pia. Então, vamos aí. A riqueza da vida. Como que a nossa vida é um presente que nós recebemos? E que riqueza importante que nós temos da nossa vida. E com relação à vida, a gente já coloca aí junto o nosso corpo físico. Foi feito especialmente para minha encarnação. E às vezes, como que a gente reclama do nosso corpo físico? Aí eu reclamo do meu dedão lá no pé, que ninguém faz ver, e eu reclamo que o meu dedo é muito feio. Eu choro, eu reclamo. Isso de outras situações do nosso corpo físico. Enquanto que a gente tem que ser agradecido por essa oportunidade da gente estar aqui. O nosso corpo físico foi feito especialmente para mim. Ninguém no mundo é igual a mim, por mais que existem gêmeos, que a gente fala que é idênticos, existem tanta diferença entre eles, e que às vezes a gente não presta atenção. Então, darmos o valor ao nosso corpo físico. Dentro das riquezas que nós recebemos, as oportunidades que a vida nos dá, de estudar, de fazer amigos, são importantes que às vezes a gente não vê. Deixa eu olhar o que a Laila colocou para a gente aqui. Acho que a maior que eu posso colocar é o simples fato de acordar e ter o quadro e amparo dele, de Deus. E todos os espíritos de luz, para não apenas requer mais um dia, mas viver se tornando melhor alguém e reconhecendo meus erros todos os dias, podendo ainda ajudar as pessoas ao meu redor. Com certeza. É uma riqueza que a gente recebe todos os dias. Então, a gente falou de todos os dias. A oportunidade da família. A família é uma riqueza que nós temos. Do trabalho aqui, tanto que vai nos manter financeiramente, como do trabalho, da ajuda ao outro, de estar com o outro. A riqueza do tempo. Estamos sabendo aproveitar o nosso tempo? A riqueza de amigos verdadeiros, leais. A riqueza da religião que a gente abraçou, que a gente estuda, que a gente coloca em prática, que a gente quer estar junto. Então, tudo isso são riquezas importantes na nossa caminhada. E aí a gente vai, como a Laila colocou ali, pensando em muitas outras coisas. O simples desabrochar de uma flor no nosso jardim é uma riqueza que a gente recebeu de Deus. De poder olhar essa maravilha que Deus nos dá. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E aí a gente para refletir. As pessoas, essa frase de Jesus aqui, do camelo passa por um buraco de uma agulha, é muito conhecida. Creio que vocês todos já ouviram falar nessa frase. Então, a riqueza, ela é cheia de méritos para o futuro espiritual da alma, quando ela é bem empregada, porque a riqueza é uma das alavancas do progresso no mundo. Então, assim como a riqueza, a pobreza, são provas para a alma. E a gente vai buscar lá no Livro dos Espíritos, que fala para a gente fez um resumo das questões 814, 815 e 816. Deus concedeu a riqueza e o poder a uns e a miséria a outros,
para testá-los de maneiras diferentes. A pobreza e a riqueza são provas difíceis. Uma provoca queixas contra a providência, a outra induz ao excesso. O rico, mesmo sujeito às maiores tentações, tem mais facilidade de fazer o bem, o que nem sempre acontece. Depois a gente pode pegar lá no Livro dos Espíritos e a gente continuar estudando, né, essa parte aí das provas da riqueza e da miséria. Então, Jesus falou para a gente, ainda uma vez vos digo, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí a gente fica imaginando o camelo, aquele bicho grandão, e o buraco de uma agulha, que é um negócio pequenininho assim. Aí Jesus está ficando doido, não tem como o camelo passar no buraco de uma agulha. Aí a gente vai pesquisar, na época de Jesus. Camelo, em hebreu, a mesma palavra serve para designar camelo e um cabo. O cabo era como se fosse eles usavam muito nos navios, aquelas cordas grossonas do navio. E a gente foi pesquisar no livro A Mansão Renoir, pelo espírito Alfredo, psicografia de Dolores Bacelar, no seu capítulo 21, nos fala o seguinte, uma curiosidade, né, sobre a questão do camelo. Havia nas muralhas de Jerusalém uma porta que abria para os desertos da Síria, que de tão baixa e estreita fazia necessário o mercador que vinha com seus camelos carregados de mercadorias, deles desmontar e também descarregá-los, para que pudesse passar pela porta, que foi por isso chamada buraco de agulha. Jesus comparou a entrada do reino dos céus com esta porta. Então, a gente vê que era difícil, mas não era impossível. Tinha que tirar a mercadoria toda de cima do camelo, o camelo passar com dificuldade naquela porta, aí passava, tinha que pegar as mercadorias todas, colocar em cima do camelo de novo. Então, era impossível? Não. Era trabalhoso. Então, tanto a prova da riqueza como a prova da pobreza, ela não é difícil, é trabalhosa, mas a gente pode passar por ela. Só a gente sabendo, né, como que a gente vai fazer. Deu para entender até aqui, gente? É engraçado, né, para nós que somos pobres, parece tão fácil ser rico, e ainda assim ajudar outros, ou ajudar todos que temos vontade. Realmente, parece, né? Mas realmente a gente sabe que não é. Tanto a prova da riqueza como da pobreza são bem difíceis. E aí, para a gente, assim, mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa? A gente for pegar lá no livro Primícias do Reino, pelo espírito Amélia Rodrigues, da psicografia do Divaldo Pereira Franco. Quem gosta de estudar Jesus, né, quem gosta de ler, os livros de Amélia Rodrigues, ela conta os fatos da época de Jesus de uma forma que parece que a gente está vivendo naquele momento. Porque os evangelistas, eles escreveram depois que Jesus já tinha partido. Então, foram lembrando e foram anotando. Já a Amélia Rodrigues, ela vai nos arquivos lá no plano espiritual e traz para nós aquilo que ela assistiu lá dos arquivos, ela traz para nós o ensinamento. Então, é muito interessante, né, o que ela coloca. Então, a gente pegou nessa passagem, né, desse jovem, alguns trechinhos no final da história para a gente poder entender por que Jesus insiste tanto com aquele jovem para ele vender tudo que ele tinha e segui-lo. Ao vê-lo de longe, era como se reencontrasse um amigo, um celeste amigo. Quando seus olhos descansaram nos olhos dele, sentiu-se desnudado o coração, em descontrole sob violenta pulsação. Emoções inusitadas vibraram no seu ser, como jamais acontecera anteriormente. Desejou
arrojar-se no solo esmagado por indômita constrição no peito. Percebeu que o estranho sorriu, como se o esperasse, como se o amasse. Poderia afirmá-lo. Então, o bate-papo, eu vou cortando aqui uns pedacinhos para a gente poder chegar no ponto final que eu quero passar para vocês. Permite-me primeiro, conseguiu articular, vencendo a emoção que o transfigurava. Competi em Cesareia, logo mais, disputando para Israel os triunfos dos jogos. Não posso esperar. O reino dos céus começa hoje, agora, para o teu espírito. Não há tempo a perder. Aguardei muito essa ocasião e ela se avizinha com a chegada dos períodos da competição. Denuncia, segue-me. Quem era ele que assim lhe falava? Que poder exercia sobre a sua vontade? Não receio dar o que tenho. Dinheiro, ouro, gemas, título, se possível, pois sei que esses se gastam muito facilmente. Mas dá-me a ti próprio, e eu te oferecerei aventura sem limite. Que alto prêmio, que pesado tributo, pensou desanimado. Era muito jovem e muitos confiavam nele. Possivelmente Israel lucraria com os seus lauréis e triunfos. E aí o jovem, não posso segui-lo. E perdoa-me se me amas. E saiu quase a correr. Uma semana depois, e aí os discípulos, eles anotam para a gente até aí, que ele saiu a correr. Olha o que acontece. Uma semana depois, em Cesareia, ao som alegre das trompas e fanfarras, começavam as festas públicas. Ao sinal, disparam. Chicotes vibram no ar. Mãos firmes nas rédeas. Os guias e condutores dão velocidade aos carros frágeis. Numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba. Na arena, despedaçado pelas patas velozes, em disparada. O moço rico sente as entranhas abertas, o suor e o sangue em pastas de lama, a respiração estertorada. Enquanto escravos precípites arrastam-no da pista, foge mentalmente a cena brutal que esmaga, e entre as névoas que lhe sombreiam os olhos, parece vê-lo. Silenciando os gritos na concha acústicas, tem impressão de escutá-lo. Denuncia a ti mesmo. Vem e segue-me. Amigo. Dois braços o envolvem veludosos e transparentes. Apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, o suor e o sangue, ele dá a impressão de sorrir. Então, a Amélia Rodrigues vem trazer para nós, né, o que aconteceu, por que Jesus falava tanto com aquele jovem, convidava tanto para estar com ele. Jesus já entrevia, né, o que queria acontecer. E Jesus sabia, né, que por mais que ele, né, tivesse agarrado ainda às coisas materiais, ele tinha os méritos para não precisar passar por aquilo. Mas ele quis. Né, a escolha foi dele. E assim é na nossa caminhada. Existem coisas que a gente não precisa passar. Mas às vezes a gente vai pelos desvios do caminho e acaba passando por situações que não eram para a gente naquele momento, mas nós escolhemos. Nós temos o livre-arbítrio de escolher os nossos caminhos. Então, são coisas que a gente tem que parar, refletir na nossa caminhada. Alguma dúvida? Não, tudo certo.
nos guia a Deus. É o Evangelho do irmão maior, medianeiro do Pai. Nosso impulso de inovação enche a vida de emoção. A juventude experimental segue cantando assim. Sempre amigo, cativamente, sempre juntos, nessa geração do bem. Sempre jovem, construindo nosso lar. Sempre unidos, para a vida transformar. Sempre amigos, cativando mais alguém. Sempre juntos, nessa geração do bem. Sempre jovens, construindo nosso lar. Sempre unidos, para a vida transformar. Essa energia que pulsa em nós segue um farol que nos guia a Deus. É o Evangelho do irmão maior, medianeiro do Pai. Nosso impulso de inovação enche a vida de emoção. A juventude espírita segue cantando assim. Sempre amigo, cativando mais alguém. Sempre junto, nessa geração do bem. Sempre jovens, construindo nosso lar. Sempre unidos, para a vida transformar. Quero ver você também. A vida que se cativando mais alguém. O Evangelho que nos sempre. A alegria de viver essa geração também. Quero ver você também. A vida que se construir no nosso lar. É o Evangelho que nos sempre. A alegria de cantar a vida transformar. Sempre jovem. Sempre jovem. Sempre jovem. Sempre jovem. Companheiro, na senda que te conduz, céu te conceda vida, as bênçãos da nova luz. Companheiro, companheiro, recebe-nos saudação, nossas flores de alegria, no vaso do coração. Companheiro, companheiro, na senda que te conduz, céu te conceda vida, as bênçãos da nova luz. Companheiro, companheiro, recebe-nos saudação, nossas flores de alegria, no vaso do coração.
Companheiro, recebe-nos salvação, nossas flores. Foi só para a gente recordar um pouquinho de encontros jovens, o quanto que vocês têm buscado, né, de Jesus, nessa nossa caminhada, e que é importante, né, para a gente estar sempre lembrando isso, de quanta coisa boa nós estamos aí aprendendo do Cristo. Que saudade aglomerar, verdade, Esther. E que em breve, né, vamos nos aglomerar, como diz a Esther aqui, Deus quiser, né, tirar novas fotos, montar novo vídeo, né, com essa nossa turma de agora. Isso é importante, para a gente ter, né, recordar para sempre. Numa próxima vez, a gente vai passar outros, que a gente tem outros vídeos, né, de momentos que a gente fez da Casa Espírita, para a gente poder recordar um pouquinho. Do João, eu tenho foto do teatro, João. A Laila e a Bia, eu não tenho certeza. O João tem lá do Teatro do Amor em Deus. Alguém quer fazer a prece para a gente encerrar? Vamos fechar nossos olhos, então. Querido amigo Jesus, como é bom termos a oportunidade de estarmos juntos, mesmo um pouco distante, mas estarmos na tua presença e aprendermos um pouco mais. Que os espíritos amigos possam ir ao encontro do lar de cada um de nós aqui presentes, e que possamos, neste momento, receber tudo de bom que nós estamos recebendo aqui com o estudo da mocidade. Que a tua presença amiga, Jesus, esteja em nossos corações, em nossos pensamentos, nos auxiliando em cada instante. E que nós possamos estar sempre procurando nos ligar a ti. Agradecidos estamos por tudo que recebemos, damos por encerrada mais um estudo da mocidade. Que assim seja.